Muito bem, caríssimos radiovintes, também que nos acompanham nas redes sociais, meus irmãos e minhas irmãs. As leituras de hoje, elas precisam de ter uma capacidade exegética, né? Uma capacidade de ir além do que o texto diz. Aqui vocês vão vendo um pouco dessa infinita sabedoria do alto. Esse texto de Zacarias, olha como é que ele começa. Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel para medir na mão. Aonde vais? Vou medir Jerusalém. Medir Jerusalém. Ver quais são todos os aspectos da cidade. E eis que apareceu um anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo. Ele disse, corre a falar com esse moço, dizendo, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Ou seja, não é necessário uma muralha humana. Só que aqui, vocês têm que imaginar que o avião está na pista, agora ele vai fazer assim, ó, vai decolar. Como é que são as duas formas que você lê a Bíblia? Continue, descontinuidade. Existe uma continuidade racional, mas agora vai entrar numa descontinuidade. Daqui a pouco, ó, eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem decolar. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. O que vocês lembram disso? Nossa, mas o que é isso? Esse povo tá bom demais. Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. Sim ou não? Então isso aqui é uma profecia. Agora vamos lá. Eis que veio habitar no meio de ti. Quem que habitou no meio de Maria? Diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, serão seu povo. Habitarei no meio de ti. Então, qual que é o outro título de Maria? Tem algumas traduções que não é cidade de Sião, é filha de Sião. Um dos títulos de Maria é filha de Sião. Sião é um monte em Jerusalém, que está perto do templo, que simboliza todo o povo de Jerusalém. Maria não é o símbolo da igreja, a personificação da igreja. A igreja não é o povo de Deus. Então Maria é a ligação daquele povo de Israel com o povo de hoje, do Novo Testamento. Então por isso que ela é chamada filha de Sião. Então isso aqui já é uma prefiguração do anúncio do anjo Gabriel. Rejubila-te, filha de Sião, habitarei no meio de ti. Alegra-te, cheia de graça, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? O Senhor virá, cobrirá com a sombra e habitará. Darás a luz a um filho, Salvador. Tudo ali. Então aqui, esse texto de Zacarias é justamente uma profecia messiânica. Difícil de entender, né? Mas quando você vai vendo as semelhanças com o Novo Testamento, por isso que a Bíblia ela tem que ser lida de uma forma unitária. Ela tem que ser lida de uma forma unitária. E com o pensamento de continuidade e descontinuidade. E olha que às vezes a descontinuidade não vai nem só para a época de Jesus, mas já vai para o juízo final, quando você fala do profeta. Ok? Então aqui é dizer para aquele povo, aqui é que eu vou chegar, que não precisa de muralha humana. Existe um exército que nos protege. Um exército que está do nosso lado. O mais poderoso, o que vence. Agora, fica a dúvida. Olha tanto que a igreja é sábia. Aí eu te falo, nós temos um exército, está do nosso lado, nós vamos vencer, já vencemos. Só que fica aquela coisa engasgada na garganta. E aí a igreja, para tentar esclarecer,
põe esse evangelho. Olha para você ver como é que a igreja tenta. Porque muitos de vocês podem pensar, como assim existe um exército a meu favor, se tudo dá errado? Se esse mundo está se deteriorando, se vão até matar crianças no ventre. Como assim? E aí a igreja põe esse evangelho. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então vamos lá. Tudo que Jesus, milagres, prodígios, o povo estava encantado, apaixonado. Uau! Multidões seguiam Jesus. Mas aí vem o quê? Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. No meio do nosso ânimo, animados, o exército do nosso lado, nós já vencemos. Jesus diz, mas atenção, sereis entregues nas mãos dos homens. O que ele está dizendo? Que a nossa vitória está onde? Consegue agora entender? Você consegue entender que essa criancinha que nem nasceu, que vai ser trucidada no ventre, ela vai julgar esse povo depois? Uma glória inimaginável? Ela passa pela cruz e eles são os mais inocentes, ou seja, não escandalizais as crianças, os anjos dela veem o meu Pai face a face. Ao mesmo tempo que parece o mais frágil dos frágeis, que parece não, que é nesse mundo, serão os mais poderosos dos poderosos. Serão eles que vão julgar. Eles. E assim como nós também, na nossa vida, quanto mais nós nos colocamos como frágeis, pequenos, sabendo que tem um exército, nós vamos passar pela cruz, mas também seremos grandes. Por que ontem, era ontem que Herodes estava... Ontem Herodes estava preocupado com João Batista, que estava lá, um coitado preso, que ele mandou decapitar por causa de uma pirralha que dançou na frente dele, né? E tem gente que carrega mágoa no coração a vida inteira, como essa Herodíades. Onde deve estar essa bendita? Né? Usando o momento lá de festa, pede a cabeça de João Batista, porque não conseguiu engolir, perdoar o dedo na cara que recebeu, que não podia casar com ela, e ele decapita simplesmente o maior profeta de todos os tempos. Vocês podem imaginar, no juízo final, como é que vai ser esse encontro entre Herodes, um bosta, que o verme comeu, e João Batista, no céu? Vocês podem imaginar um encontro? Eu queria estar junto. Não, deixa eu ver Herodes encontrar João Batista. Hã? Vocês podem imaginar o quanto isso vai ser interessante? Você já imaginou o tamanho da glória de João Batista no céu? O tamanho que ele não é? E vocês já imaginaram como é que vai ser esse Herodes? Quando tiver que passar a régua? O cara que cortou a cabeça do maior profeta por causa de uma pirralha. Olha como é que nós somos frágeis nesse mundo. Mas olha o que nós seremos depois no céu. Então, temos um exército ao nosso lado. A vigília durante a noite dá sono, né? Vocês ficaram andando para um lado e para o outro, para não... Tem hora que dá vontade de bater a cabeça na parede para não dormir. Frágil, pequeno, mas no céu vai gerando como se fosse um motor de turbina da Itaipu. Gente.
ou mais que a Itaipu, vai gerando energia. Quanto mais frágeis, mais nos entregamos à oração, quanto mais nós entregamos nossa miséria para Deus, no meio de tudo, o exército celeste age. E pode até ser que nos destruam aqui nesse mundo. Mas não vai ficar só por isso. Nós vamos nos reencontrar, né? Desde os caluniadores, quem conversa potoca, mentira, calúnia, querendo denegrir a imagem, e também vai ter que pagar por isso no juízo final, porque é um dos motivos de ter juízo final, são os caluniadores, né? Também nós vamos ter um encontro pessoal no juízo final, porque um dos motivos do juízo final, além de julgar a história, é restabelecer a justiça dos caluniados. Entende? Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste mundo, cruz, fragilidade, perseguição, desolação. Mas depois, vocês vão ver o que Deus fará daqueles que se entregaram a Ele com humildade. Algo inimaginável. Inimaginável. Como diz São Paulo, os olhos nunca viram a grandiosidade que está por trás. Essa é a sabedoria divina. Deus quer nos fazer grandes. Aliás, Ele vai fazer que nós participemos da sua divindade. Só que Ele exige uma coisa. Porque a tentação da serpente foi: comas e serás como deuses. Só que Ele quer nos dar a divindade dEle. Só que é para os pequenos. Para os que fazem os menores dos menores. Os humildes. Os humildes serão grandes. Para sempre. Para sempre. O poder de João Batista agora, meu filho, acabou. Ele vai ser grandioso, glorioso por todos os séculos dos séculos. Amém.